A todos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Versículo 14 e versículo 15. Versículos 14 e 15 de Gênesis capítulo 3. Todos aqueles que puderem colocar de pé nesta breve leitura, por favor. Por favor, vamos ler Gênesis capítulo 3, versículo 14 e versículo 15. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Senhor Deus, nós oramos para que tu exaltes o teu Filho Jesus Cristo nesta porção das Escrituras que nós acabamos de ler e que possamos, Senhor, sair aqui com esperança, sair aqui com gozo, sair daqui com o conhecimento de que o teu Filho, a semente da mulher, é de facto vitoriosa. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Fui à casa de banho agora, a filha do Gil virou-se para mim e diz: conta uma história. Por causa da quarta-feira, há 2 quartas-feiras atrás, contei uma história, eles estavam entusiasmados. Eu disse: olha, vem agora aqui para a frente e eu vou contar uma história. Eu gostaria de começar com uma história. É domingo de Páscoa, 1420, e todos na vila de Lambton, no nordeste da Inglaterra, vão para a igreja. Bem, menos John Lambton, o jovem herdeiro do castelo de Lambton. Enquanto todos cantavam sobre a ressurreição de Jesus, John escapava-se para pescar. Mas durante todo o dia, John não apanhou nada. Vez após vez, lançava a linha na água e nada. E cada vez ficava mais zangado. No final da manhã, resmungava sozinho. No final da tarde, já estava furioso. Culpava o peixe, culpava a vara, o tempo, os pais, os irmãos, o vizinho do lado e qualquer pessoa em que pudesse pensar. Estava chateado. Imediatamente, uma ondulação espalhou-se pela superfície do rio, seguida por um puxão na vara de pescar. Finalmente, pensou John, um peixe. Mas não era um peixe. Era um pequeno verme com cabeça de dragão. Este verme tinha dentes como agulhas e um visco mal cheiroso. Mas tudo o que John viu foram os seus olhos aterrorizantes. Ele colocou este verme numa jarra, voltou para a cidade para mostrar aos amigos. Mas enquanto caminhava, só pensava naqueles olhos. Encheram de medo e de fascínio. Portanto, ao entrar na aldeia, não aguentou mais. Abriu a jarra e olhou mais uma vez para os olhos do verme. Parecia que a criatura olhava para o seu coração e via todos os seus pecados. Então John entrou em pânico e atirou o verme para dentro de um poço. John nunca mais foi o mesmo depois desta experiência. Um menino que faltava à igreja, que intimidava as outras crianças e desafiava os pais, já não existia mais depois daquela experiência. A sua transformação era um assunto da aldeia, embora ninguém soubesse a causa. Quando John quando John tinha chegado depois a uma idade avançada, já era adulto suficiente, ele decidiu partir em peregrinação a Jerusalém. Enquanto isso, na escuridão do poço, o verme começou a crescer e a crescer e a crescer. E na primavera, depois de John partir para Jerusalém, as pessoas na aldeia encontraram uma linha de lodo que saía da aldeia. A trilha levou à colina de Penshaw, onde estava o enorme dragão serpente. Ora, o seu corpo era enorme. Enrolava-se 9 vezes na colina e a respiração murchava as plantas. O verme começou então a aterrorizar a aldeia de Lambton. Devorava as ovelhas e as vacas e destruiu todas as colheitas. Mas quando o dragão matou uma criança pequena, aí os jovens da aldeia decidiram que algo deveria ser feito. Era hora de matar
o dragão. Eles tinham um plano. Metade deles atacou a cabeça do dragão e lançaram pedras. E gritaram e saltaram, mas o objetivo não era atingir o dragão, não era atingi-lo. Ninguém queria aproximar-se daqueles dentes perigosos a olhar para aqueles olhos aterrorizantes. O objetivo não era matá-lo naquele momento, o objetivo era distraí-lo. Enquanto isso, um segundo grupo, escondido, subia do outro lado da colina e juntos cortaram o corpo do verme ao meio. Enquanto o dragão se contorcia de dor, eles comemoravam. O primeiro grupo ouviu os gritos e veio juntar-se à celebração. Mas havia um problema. O dragão não parava de se mexer. As duas metades, entretanto, juntaram-se. E então, enquanto eles observavam com um espanto terrível, a ferida que dividiu o dragão em dois, tinha sido curada, eles começaram a gritar. E lentamente o dragão virou-se contra eles e matou alguns. Não havia nada que esta comunidade podia fazer para destruir o dragão. Todas as obras que faziam eram insuficientes. Leite que levavam era insuficiente, comida que levavam. Então, eventualmente, a notícia do verme chegou a John Lambton. Ora, ele ficou horrorizado ao descobrir o que o seu verme fazia e sentiu-se culpado, porque foi ele que atirou o verme para dentro do poço. Como poderia John ajudar? Como poderia ele derrotar este verme, que agora era um dragão? Bem, os aldeões ficaram entusiasmados com o retorno de John e ficaram intrigados quando John visitou o ferreiro. Está aí John e o ferreiro conversando um com o outro e conversaram durante muito tempo. Durante toda a noite, John e o ferreiro começaram a trabalhar e trabalharam toda aquela noite. A vossa cara está engraçada. Pela manhã, reuniram-se os moradores, cheios de expectativa. É isso que vocês estão a sentir agora, é isso mesmo. E os moradores estavam com expectativa. Queriam saber o que John fez com o ferreiro. Finalmente, quando John saiu da forja, todos ficaram boquiabertos. Ele usava uma armadura, mas era uma armadura diferente. Era como nada que alguém já tivesse visto. O ferreiro soldou facas e lâminas na armadura. E John parecia um porco-espinho de ferro rangendo lentamente pela estrada enquanto caminhava. E enquanto caminhava, John dirigiu-se à colina e gritou para o dragão: "Vem aqui, ó verme horrível!" Mas o dragão não demonstrou interesse nenhum pela provocação de John. Não, até que John o apunhalou o rabo com uma espada. Com isso, o dragão lentamente desenrolou-se e deslizou em direção ao John. E John fugiu. Os aldeões, olhando, numa distância segura, gemeram de decepção. E vai o nosso herói a fugir. Parecia que a esperança da libertação desvanecia. Mas John correu. E fazia parte do plano. E John correu até o rio. E quando John chegou ao rio, onde encontrou o verme pela primeira vez, virou-se para enfrentar o dragão. Ele ficou no meio do rio e gritou: "Vamos, verme, faz o teu melhor!" O verme deslizou para o rio e envolveu o corpo em torno de John para esmagá-lo. Mas quanto mais apertava, mais as lâminas da armadura cortavam o corpo do dragão. E com a armadura e a espada, John cortou o verme em pedaços. E antes que os pedaços se pudessem juntar novamente e as feridas pudessem cicatrizar novamente, a corrente do rio os levou embora. O dragão foi destruído para sempre. Esta história que acabamos de ouvir agora é uma analogia daquilo que está a acontecer em Gênesis capítulo 3. Na maior tragédia deste herói, onde tudo parecia perdido, esta tragédia deste herói foi a derrota do dragão. Antes de analisar a nossa passagem para esta manhã, Gênesis capítulo 3, versículo 14 a 15, que é uma das passagens mais importantes das Escrituras e também do livro de Gênesis, eu preciso de fazer algumas notas. A primeira é, deste texto nascem dois tipos de genealogia. Nós lemos que
este texto fala de dois tipos de linhagens, dois tipos de sementes, de descendência. Agora, para os israelitas que ouviam esta narrativa antes de entrar na terra, eles entenderam que a história mundial desenvolvia-se através desta inimizade entre a mulher e o dragão, e entre as suas descendências. E dividia-se entre duas linhagens. Então os israelitas puderam entender que a história mundial é dividida entre duas linhagens. Logo, os povos de Canaã, para os israelitas, na terra que eles estavam prestes a entrar, eram malditos porque eram a semente da serpente. Então os israelitas, antes de entrar, e muitas pessoas dizem que aquilo que os judeus fizeram em Canaã foi um genocídio. Mas o que eles fizeram realmente foi aplicar a ira de Deus sobre a semente da serpente. E aquelas nações que não criam em Deus e que eram contra Deus, faziam parte da semente do dragão. A segunda coisa que temos que notar nesta passagem é que esta passagem é o oposto de Gênesis capítulo 2, versículo 18 a 25. Agora, esta passagem que eu acabei de mencionar, Gênesis 2, 18 a 25, esta narrativa de Gênesis 2, 18 a 25, gira à volta de Deus, homem, mulher e animais. E era patente nesta narrativa, antes da tentação e antes da queda, era patente o bom relacionamento entre todas as criaturas. Entre o homem, os animais e o homem e Deus. Toda a criação estava em harmonia. E claro, é neste momento que Deus demonstra a sua bondade ao criar uma ajudadora para o homem. Então, o texto que acabámos de ler esta manhã, o primeiro texto de Gênesis capítulo 3, versículo 14 a 15, faz um paralelo com esta passagem de Gênesis capítulo 2, versículo 18 a 25. Vemos nesta passagem de Gênesis capítulo 3, versículo 14 a 19, que inclui também o versículo 15, obviamente, vemos que esta passagem também gira ao redor de Deus, o homem, a mulher e a serpente. Contudo, existe uma diferença. Vemos também a graça de Deus, mas vemos mais a tensão entre Deus e as suas criaturas. Por outras palavras, esta cena é acompanhada pelo juízo de Deus. Deus está a demonstrar o seu juízo e a sua condenação. A terceira nota, antes de entrarmos na nossa passagem, que também temos que considerar, é tentar entender qual é o tom desta passagem. Como descreveríamos esta passagem? Como descreveríamos este texto? Bem, até agora já vimos Deus em várias facetas. Desde que estudámos Gênesis, começámos a estudar Gênesis, vimos os vários atributos de Deus, ou as várias faces de Deus. Primeiro, vimos Deus como Criador. Gênesis capítulo 1, Ele cria todo o universo em 6 dias. Gênesis capítulo 2, versículo 7, vemos Deus como oleiro. Vemos Deus também como jardineiro, no versículo 8 do capítulo 2. Vemos Deus como escultor, quando Ele cria a mulher, esta obra de arte para dar ao homem. Vemos Deus também como um companheiro. Lembram-se, depois de pecarem, quem é que está a caminhar no meio do jardim? No meio do seu santuário, no meio do seu templo, do seu palácio? É o próprio Deus. Deus está ali a caminha pelo seu jardim, caminha pelo Éden, porque Deus é um companheiro para as suas criaturas. Mas agora, nesta passagem, neste momento, vemos outra face de Deus, que Adão e Eva não tinham visto antes. E esta é a face de juiz. Deus apresenta-se agora como um juiz. E vemos isto do versículo 9 até ao versículo 19. Agora, este é um texto que demonstra condenação e juízo. Aliás, os termos que se destacam nesta passagem de Gênesis capítulo 3, versículo 14 a 15, são, primeiro, a maldição. A maldição. Ora, quando nós estudamos acerca da criação, vimos que toda a criação era uma bênção. Mas agora, vemos esta palavra de maldição a brotar deste texto. Então vemos a maldição em oposição à bênção. O segundo termo que vemos neste texto de Gênesis capítulo 3, versículo 14 a 15, é humilhação. Deus criou tudo glorioso, tudo belo, tudo rico. Mas agora vemos a humilhação. E esta humilhação vem em oposição à glória. O terceiro termo que vemos também nesta passagem é oposição. Deus criou tudo em harmonia, em paz, sem conflitos, mas agora entra a oposição. E aqui vemos a oposição em oposição à paz. Já não existe paz por causa desta oposição. E a quarta e última palavra é destruição. Deus criou tudo em ordem, Deus criou tudo organizado,
tudo no seu devido lugar, mas agora entra a destruição. E esta destruição vem em oposição à vida. Vem em oposição à vida. Maldição, humilhação, oposição, destruição. Estes termos que acabei de dizer, descrevem esta passagem, e melhor ainda, descrevem o título para a nossa pregação de hoje. Descrevem a biografia do dragão. A biografia do dragão. Então temos que ver a primeira coisa, o primeiro elemento, o primeiro termo que descreve a biografia do dragão. E este termo é a maldição. E está logo no versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente. Lembram-se? O Senhor fala com a mulher, fala com o homem, fala com a mulher. Ele agora dirige-se à serpente. E a primeira coisa que vemos acerca desta maldição é que é uma maldição sem apelo. É uma maldição sem apelo. Por outras palavras, a serpente não poderia recorrer a ninguém. Não poderia apelar a nenhum tribunal, a nenhum advogado, a nenhum juiz. A serpente está sozinha. E ela não pode recorrer, não pode apelar. E esta é a maldição que Deus traz à serpente. Então o Senhor Deus disse à serpente. Agora, neste caso, e eu quero que reparem nisto, neste caso, o Senhor não pergunta nada à serpente. Lembram-se? Quando o Senhor fala com Adão, Ele pergunta. Quando fala com a mulher, Ele pergunta. Mas quando fala com a serpente, não há perguntas. Não há conversa. Não havia nada a questionar. E o que Deus quer mostrar aqui, o que o Senhor quer mostrar aqui, é que não há nada para dialogar com a serpente. E Adão e Eva, especialmente Eva, tinham que ver isto. Porque Eva envolveu-se num diálogo com a serpente. Mas Deus demonstra, não há nada para dialogar com a serpente. Eu não converso com enganadores. De ti não vem nada bom. Por isso Deus traz esta sentença para deixar a serpente entre a espada e a parede sem nenhuma oportunidade de se desculpar. Não existe apelo para a serpente. Esta é a maldição. Uma maldição sem apelo. Também é curioso notar que a serpente, se vocês puderam notar aqui na passagem, a serpente teve todo o tempo em silêncio. E isto é parecido com é muito similar à atitude de Adão na tentação. Então, a serpente teve todo o tempo em silêncio, assim como Adão esteve no momento da tentação em silêncio. Agora, eu acho que aqui pode existir um paralelo importante. E creio que o paralelo é a impotência de ambos. Os dois estavam em silêncio porque os dois eram impotentes. Mas agora existe uma diferença entre a impotência de cada um. No caso de Adão, vemos a impotência voluntária diante da serpente. Vemos a impotência voluntária de Adão diante da serpente. Adão tornou-se impotente, não fez nada, não porque ele não podia fazer nada, foi porque ele quis. Ele não quis fazer nada. Ele não quis ajudar, ele não quis intervir. Ele tinha as ferramentas, tinha a capacidade, mas ele não quis. Então vemos a impotência voluntária de Adão diante da serpente. Em contrapartida, quando chega ao lugar da serpente, o momento da serpente, vemos também a impotência da serpente. Mas neste caso vemos a impotência da serpente, a impotência involuntária da serpente diante de Deus. Por outras palavras, a serpente fica impotente diante de Deus. Mas é uma impotência involuntária. Por outras palavras, a serpente não consegue fazer nada, mesmo que queira, porque ela não pode apelar a ninguém. Esta é uma maldição agressiva sobre a serpente. Não pode fazer nada. Ela é impotente. O versículo continua, visto que fizeste isso. Visto que isso fizeste. Agora nós temos que perguntar, o que é que a serpente fez? O que é que a pobrezinha da serpente fez de mal? Nós sabemos o que é que ela fez. Eva testemunha o que é que ela fez. Eva diz que a serpente enganou-a. A serpente enganou-me e eu comi. E de facto, toda a tragédia que aconteceu no jardim aconteceu porque foi o inimigo que lançou a primeira pedra. Por outras palavras, foi a serpente que iniciou toda esta queda por causa do seu engano. Por essa razão, temos esta expressão no texto. Maldita és. Porque ela enganou, porque ela instigou a queda, ela tornou-se maldita. Ela trouxe a primeira mentira. O dragão trouxe a primeira mentira. Por isso, o versículo 14, maldita és. Isto leva-nos ao nosso segundo subponto. Nosso segundo subponto. Esta é a primeira maldição do universo. Então vemos primeiro que o dragão recebe uma maldição sem apelo, ele não pode recorrer a ninguém. E esta maldição demonstra que
Esta é a primeira maldição do universo. Nunca ninguém foi amaldiçoado até este momento. O dragão recebe a primeira maldição. Agora, o livro de Gênesis fala ou relata algumas maldições. E este tema da maldição e bênção, como também das linhagens, são temas muito importantes para entender o livro de Gênesis. O livro de Gênesis fala da maldição da terra. Gênesis capítulo 3, versículo 17. Quando Adão peca, Deus diz a Adão: a terra é amaldiçoada por tua causa. Então a terra torna-se amaldiçoada por causa do pecado de Adão. Temos o pecado de Caim. E Caim torna-se no amaldiçoado também. Depois temos a maldição sobre Canaã. Lembram-se do incidente com Noé e os seus filhos? E que Cã entra para ver a nudez do seu pai. Quem é amaldiçoado? É Cã? Não necessariamente. Canaã é amaldiçoado. Então quando os israelitas ouvem que Canaã é amaldiçoado, eles estão prestes a entrar para Canaã, eles percebem aquilo que eles têm que fazer. Eles veem que aquilo é uma nação sobre anátema, sobre maldição. Por isso tem que ser destruída. Então vemos que Canaã é amaldiçoada também. Gênesis capítulo 9, versículo 25. Outros que são amaldiçoados são aqueles que amaldiçoam os patriarcas. Todos aqueles que amaldiçoam os patriarcas, a promessa diz que serão amaldiçoados também. Então temos uma série de maldições no livro de Gênesis. Contudo, a primeira maldição das Escrituras vem sobre a serpente. Esta é a primeira figura da Bíblia que aparece como amaldiçoada, porquanto foi ela a instigadora para a entrada do pecado no mundo. Então, esta é a primeira maldição do universo. E que tipo de maldição é esta? É uma maldição parcial? É uma maldição que ataca só parte da serpente? Não. É uma maldição absoluta. Esta é uma maldição absoluta. A serpente tornou-se maldita. O versículo 14 diz que tornou-se maldita entre todos os animais domésticos. E ainda acrescenta: e o és, diz Deus, entre todos os animais selváticos. A maldição que veio sobre a serpente era absoluta. Certo comentador, ou certo erudito, comentou o seguinte quanto a esta passagem, e eu cito: não apenas a expressão acima de tudo entre todos é repetida aqui, mas há um jogo de palavras no som entre Arum, astúcia, e Arur, amaldiçoado. O que é que o autor está a dizer? Que existem duas palavras muito parecidas no texto. A primeira palavra é astúcia, que a serpente era a mais astuta. E esta palavra é muito similar à palavra amaldiçoado, que é a palavra que depois aparece mais à frente no versículo que acabámos de ler, no versículo 14. Mas o autor continua e diz o seguinte: o correspondente verbal aponta para um paralelismo de pensamento. Uma vez que a serpente supera todos os animais em astúcia e usa essa astúcia para propósitos malignos, ela também supera em sua maldição todas as bestas do campo e todos os animais. Então isto é uma jogada literária de Moisés. Ele quer mostrar aos autores que, sim, esta era a serpente mais sábia entre todos os animais, mas ao mesmo tempo é o animal mais amaldiçoado entre todos os animais. Mas contudo há uma coisa aqui que me intriga neste texto. E vocês que já leram várias vezes o livro de Gênesis provavelmente já repararam nisto. Isto é uma coisa que tem sido um quebra-cabeças para mim há algum tempo e também nesta última semana. E a questão é: porquê que o animal é amaldiçoado se foi o diabo que possuiu e orquestrou, desenhou a queda? Porquê? Se foi o diabo que instigou toda esta tentação, toda esta queda, todo este engano, porquê que o bichinho é que paga? Basicamente a pergunta é esta. Eu não sei se vocês já pensaram nisto, mas eu acho que isto é interessante na passagem. Agora, existem várias explicações, teólogos têm escrito muito acerca disso, e têm escrito coisas como que a maldição que veio sobre a serpente aplica-se ao animal. E são coisas que eu aceito. As coisas que eu vou mencionar agora são coisas que eu aceito também, mas eu acho que está mais por trás. Então, a maldição aplica-se a um animal. Por isso, este animal é tão repugnante para o ser humano, não é? Realmente a cobra é um animal repugnante. As mulheres, geralmente, a minha sogra é uma senhora, amada sogra que eu tenho, mas ela tem um pavor de cobras
que é incrível. Ela começa a fazer gemidos estranhos, não olha para... No computador. E nós sabemos que aquilo não é verdade, não está lá a cobra. Mas ela age como se a cobra estivesse lá. Grita, vira o pescoço até ovos a estalar e tudo mais. Então ela tem uma reação, ela olha para aquele bicho e diz que isto é um animal repugnante. E nós sentimos o mesmo. Né? Até os homens dizem, eu não tenho medo de cobras. Eu só tenho respeito pelas cobras. Sinto uma certa repugnância, um certo nojo, mas não é medo. Mas o que é verdade é que todos nós temos esta repugnância natural às cobras. E provavelmente este é o texto que explica esta repugnância. E quando vemos algum videoclipe, algum vídeo no YouTube, ou alguma publicidade com mulheres e cobras numa paixão bizarra, deduzimos naturalmente que existe algo diabólico por trás daquela imagem. Se vemos uma mulher muito bonita, semi-vestida com uma cobra e a acariciar a cobra, nós olhamos para aquela imagem e dizemos, o capeta está aí. Não é? Porque é estranho para nós. E nós deduzimos isto naturalmente. Além do mais, a comunidade científica entende que a cobra tem na sua anatomia pernas vestigiais. Por outras palavras, os cientistas entendem que as cobras têm pequenos membros, pequenos vestígios de pernas. Algumas cobras têm como se fossem garras que saem da parte lateral para ajudar no acasalamento ou ajudar a subir as árvores para poder caçar os animais. Só que a verdade é que existem certas cobras que têm na sua estrutura óssea como vestígios de membros. Então, tanta estranheza com mulheres e cobras como estas evidências científicas nos remetem a esta passagem que estamos a ler hoje, de Gênesis capítulo 3, versículo 14 e 15. Portanto, o que vemos hoje é um animal que talvez simbolize a maldição ao próprio dragão. Quando olhamos para essa cobra, com todas aquelas cores, tão bela a caminhar pelo chão, nós estamos a ver provavelmente um símbolo da maldição de Deus sobre o diabo. Aliás, é isto que Apocalipse nos diz. Apocalipse capítulo 12, versículo 9, diz: E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Ora, quando nós lemos o primeiro livro da Bíblia, o último livro da Bíblia, nós pensamos, provavelmente está a falar aqui do mesmo ser. Porque, ou seja, a descrição é muito semelhante. E vemos que este ser, este dragão, era em tempos uma cobra, a antiga serpente, e agora recebeu o seu juízo. Então eu estou de acordo com todas estas concepções de cientistas e de alguns teólogos, porém eu acredito que devemos olhar para esta passagem com muito cuidado e não saltar logo para uma aplicação geral para o mundo de hoje. Por outras palavras, o que eu quero dizer é que este evento que está a acontecer no Éden é um evento singular, é uma coisa única. Visto que o Éden, e nós já estudámos acerca disso, era o paraíso onde Deus habitava, vemos que Deus caminha pelo jardim. E quando nós vemos Deus a caminhar por algum sítio, nós vem à memória várias passagens. O tabernáculo, os novos céus e a nova terra, onde Deus habita com os homens. É como se fosse o palácio de Deus, o paraíso de Deus. Por isso vemos que o Éden é o paraíso onde Deus habita. E a condenação que veio sobre esta criatura veio sobre uma criatura que habitava no palácio de Deus. E o Éden é nada mais, nada menos que o palácio de Deus. É o castelo de Deus. É o sítio onde Deus habita. É o sítio onde Deus tem o seu trono. Então este animal que é amaldiçoado e que começa este engano é um animal que está no átrio do palácio de Deus. No átrio do palácio do Altíssimo. Portanto, mesmo após a sua transgressão, e eu quero que notem isto, que eu acho que é importante. Quando acontece toda a transgressão de Adão e Eva e da serpente, quem é que é expulso do jardim? Bem, Adão e Eva. E a serpente? Não acham estranho isto? Porque a serpente é que começou toda esta história. Ela deveria ser a primeira a ser expulsa do jardim. Mas vejam o que é que Gênesis capítulo 3, versículo 24 diz. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Por que não menciona que a serpente foi expulsa do Éden? Será que ela ainda está lá? Se nós entendemos que o Éden era esta imagem do paraíso de Deus e do palácio de Deus, onde está a presença de Deus,
Então podemos concluir que a serpente tem acesso à presença de Deus. Isto não é de admirar para nós, não é de admirar, porque Jó, no livro de Jó, quando é falado da presença dos filhos de Deus, que são estes seres angelicais diante do seu Deus, quem é que aparece lá? A serpente. Está lá. Então este evento, aquilo que está a acontecer aqui no Jardim do Éden é uma coisa única e que pode ter implicações tanto para o animal e certamente tem para o dragão. Mas o que nós vemos aqui é que certamente este animal que foi amaldiçoado dentro do palácio de Deus. Contudo, enquanto os futuros habitantes de Canaã ouvem esta narração e ouvem esta história, eles podem perguntar, então em que sentido, em que consiste esta maldição? Em que sentido é que a serpente é amaldiçoada? E esta é uma pergunta legítima e obrigado por terem perguntado isso. Então o versículo 14 diz, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Então da mesma forma que vimos que a maldição entra aqui nesta narração, vemos também que entra a humilhação. A humilhação. Esta é uma descrição, aquilo que acabámos de ler agora, é uma descrição da absoluta humilhação do dragão. O dragão foi humilhado de forma absoluta. E vemos que a serpente foi de tal forma humilhada que ela se tornou abominável e tornou-se também derrotada. Agora, isto é uma boa concepção da biografia de Satanás. Existem várias pessoas que têm uma concepção. Toda a gente tem uma concepção do dragão, da serpente de Satanás. Mas algumas pessoas têm uma concepção que o dragão é todo-poderoso. Que o dragão, ou a serpente, ou o diabo é um ser que deve ser temido. Algumas religiões fazem cultos para expulsar o dragão. Juntam dinheiro porque têm medo dos efeitos e das obras do dragão. Fazem todo o seu ministério gira não em torno de Deus, mas em torno do dragão. Mas há uma coisa que temos que saber acerca da biografia do dragão. E a primeira coisa é que ele é amaldiçoado. E a segunda coisa é que ele é humilhado. E ele é bem humilhado. O texto diz-nos que a serpente rastejaria, ou iria rastejar, sobre o seu ventre. Portanto, ela tornou-se uma criatura detestável e abominável. Agora, estas são expressões que nós podemos ver no Antigo Testamento. No livro de Levítico capítulo 20, versículo 25, quando Moisés está a dar algumas instruções aos levitas, instruções sobre pureza, sobre animais impuros e há algumas leis sobre animais puros. Ele dá estas leis para que Israel habite na terra e habite de uma forma que agrada a Deus. Levítico capítulo 20, versículo 25. Fareis, pois, distinção entre os animais limpos e os imundos e entre as aves imundas e as limpas. Não vos façais abomináveis por causa dos animais, ou das aves, ou de tudo o que se arrasta sobre a terra, as quais coisas apartei de vós para tê-las por imundas. Então vemos aqui que estes animais que se arrastam por terra são abomináveis e são imundos. Então esta expressão que temos aqui no nosso texto, que diz que a serpente iria rastejar sobre o seu ventre, é uma indicação que agora a serpente é um ser detestável e impuro. O dragão, Satanás, é um ser detestável e impuro. Esta é a humilhação que Deus traz ao diabo. Então o diabo não é um ser vitorioso, não é um ser omnisciente, omnipresente, omnipotente. A sua biografia é outra. A sua biografia é de um ser que é detestável e impuro. A serpente é abominável. Não só isso, mas a serpente também é derrotada. A serpente é derrotada. A expressão comerás pó todos os dias da tua vida denota humilhação completa e subjugação absoluta. Aliás, esta expressão de comer pó é uma expressão que aparece várias vezes na Bíblia, que fala sobre humilhação, derrota. Por exemplo, Salmo 44, versículo 25, pois a nossa alma está abatida até ao pó e o nosso corpo como que pegado ao chão. Humilhação, tristeza, subjugado. Salmo 72, versículo 9. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto e os seus inimigos lambam o pó. Derrota. Isaías capítulo 25, versículo 12. E abaixará as altas fortalezas dos seus muros e abatê-las-á e derribá-las-á por terra até ao pó. Então esta ideia de ser
derrubado até ao pó e de comer pó é uma visão de vitória e de derrota contra o inimigo. O que Deus está a dizer é que tu, serpente, és um ser derrotado. És um ser derrotado. E nós devemos ver Satanás desta forma. Ele tem poder, sim. O dragão tem grande astúcia. Ele é muito perverso. Mas por toda a vida, ele não será visto como um vitorioso. Ele será visto como humilhado e derrotado. É isto que é a serpente. Satanás tem que ser visto pelos crentes como um ser derrotado. Por isso, quando nós dizemos que isto passa na minha vida porque o diabo, eu agarrei naquele copo porque o diabo, eu fumei aquilo porque o diabo, eu fui àquela discoteca porque o diabo, devemos pensar que o diabo é um ser derrotado diante da semente da mulher. Ele pode ter algumas vitórias, mas são vitórias que acontecem por causa da cedência voluntária dos filhos de Deus. O diabo não é omnisciente, não é omnipresente, não é omnipotente, não é soberano. Contudo, historicamente, como se desenvolverá esta maldição e humilhação? Não é? Porque os israelitas podem perguntar, ok, mas como é que isto acontece? Nós estamos aqui a entrar para a terra, tem aqueles gigantes que não adoram a Deus. Nós há pouco tempo fomos todos mordidos por serpentes abrasadoras. Ou seja, a coisa não nos está a correr muito bem, nós vemos que parece que o inimigo tem vantagem. Como é que nós podemos ver na história e na prática a maldição e a humilhação sobre a serpente? E aqui entra o nosso terceiro ponto, a oposição. Então vimos que no que diz respeito à biografia da serpente, o primeiro ponto é a maldição. É um ser amaldiçoado. O segundo ponto é a humilhação. Por ser amaldiçoado, ele terá de ser humilhado. E ele foi humilhado. E esta humilhação é vista através da oposição. Da oposição. O texto diz no versículo 15, porém inimizade. Porém inimizade. A primeira coisa que temos que ver nesta oposição é que esta oposição é criada pelo próprio Deus. E isto é um dado importante no texto. Vem aqui, o próprio Deus diz, porém inimizade. O que é que significa esta inimizade? Será que agora a serpente e a Eva agora estavam chateadas uma com a outra, não falavam? Já não falo mais contigo. Porque tu és uma hipócrita. Tu, da forma que tu me trataste, viste que tu... Será que é este tipo de inimizade? Este tipo de inimizade que já não quer falar mais contigo? Não. O texto fala de uma inimizade mais profunda. Esta inimizade significa hostilidade, animosidade, ressentimento entre duas partes. É como uma relação quebrada dentro da família. Que eu já não quero falar mais com o meu pai, eu não quero mais falar com a minha mãe, eu não quero falar com a minha esposa, eu não quero falar com o meu primo, eu não os posso ver à frente. Há anos que eu não falo com eles. Eu tenho uma relação quebrada. Existe um ressentimento perpétuo nesta relação. Eu não quero ver aquela pessoa. Ela que nem me aparece à frente. Este é o tipo de inimizade. É uma separação absoluta entre a mulher e a serpente. E como é que aparece esta inimizade? Bem, ela aparece porque Deus soberanamente cria esta inimizade entre a serpente e a mulher. Então a primeira coisa a notar aqui é que é Deus quem gera a inimizade. É um ato soberano e necessário da parte de Deus. Ouviram isto? Criar inimizade entre a mulher e a serpente é um ato soberano e necessário da parte de Deus. Mas antes de analisar isto de uma forma mais profunda, temos que colocar esta pergunta. Entre quem é esta inimizade e porquê? E porquê que ela é necessária? Porquê que ela tinha que acontecer? Isto leva-nos ao nosso segundo subponto. Esta inimizade ou oposição é semeada entre o enganador e a enganada. Então vemos que a oposição é gerada por Deus, é criada por Deus, e ela é colocada entre o enganador e a enganada. Diz o versículo 15 ainda, entre ti e a mulher. Agora, tenham atenção a isto, não percam isto. Deus tinha de gerar esta inimizade porque na cena anterior, lembram-se da cena da tentação, a mulher fez amizade com a serpente. Elas eram amigas. Ou seja, eram unha e carne uma com a outra. Disse, oh, querida, já viste esta maçã que está aqui? Olha lá. Não tinha reparado. Quanto é que custa? Vou falar com o meu marido. Eu tenho que ter esta maçã. E elas todas amigas. Braço dado. Eu vou comer. Como?
vou comer. E comeu mesmo. E deu ao marido. Elas eram amigas. O que estava a acontecer ali no Éden é que a mulher estava a traçar ou estava a estabelecer um pacto com a serpente. Ela subjugou-se à serpente. Portanto, Deus tinha de gerar a oposição, porque naturalmente o homem tornou-se amigo da serpente. Então, este gerar a oposição tinha que acontecer porque amizade e trégua tinham sido feitas entre a humanidade e o dragão. Agora, isto é muito interessante. Deus tinha de gerar esta oposição porque, naturalmente, o homem não é amigo nem filho de Deus, mas filho da ira e da desobediência e amigo do diabo. Toda a criança que nasce nesta terra não é amiga de Deus. Não é filha de Deus. Ela nasce dentro dela, nasce dentro dela, dentro da sua mente, dentro da sua alma, uma oposição contra Deus. Naturalmente é um inimigo de Deus, não gosta de Deus. Aliás, nós vemos isto em várias passagens das Escrituras. Vejam o que é que o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 1 a 3. Ele vos deu vida juntamente, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Reparem, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O apóstolo Paulo está a dizer que desde a queda o homem não é um filho de Deus. Ele não é um amigo de Deus. Ele não olha para Deus como a coisa mais importante da sua vida. Ele não quer Deus. Como os meus amigos angolanos dizem, para o homem, Deus não é o seu camba. Satanás é. A criança nasce já dizendo, Satanás, meu mano. Tudo o que tu disseres eu faço. Toda esta amizade nasce naturalmente. O apóstolo Paulo diz que não é um filho da obediência, não é um filho de Deus, não é um filho das Escrituras, não é um filho da igreja, não é um filho das coisas espirituais, é um filho da desobediência. É um filho da desobediência para com Deus, mas um filho da obediência para com Satanás. Ele ainda acrescenta, entre os quais também todos nós andámos outrora e éramos, reparem, por natureza, filhos da ira. Jesus vai mais longe. João capítulo 8, quando Jesus, no momento mais tenso do ministério de Jesus, começa a escalar a tensão por causa dos sinais de Jesus, Jesus diz uma coisa interessante ao povo, aos judeus. Ele olha para os judeus e diz, então vocês, porque são judeus e porque são israelitas, filhos de Abraão, vocês são filhos de Deus. Meus amigos, deixem-me vos dizer uma coisa, vocês são filhos do diabo. O vosso pai é a serpente. Vocês dizem que são todos abraços e amo Deus, mas vocês olham para a serpente e batem no peito e dizem, meu camba, tu és a minha amiga serpente. Eles olham para a serpente, Jesus olha para eles e diz que eles olham para a serpente como um pai. O diabo que é o vosso pai. E quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio. Lembram-se? Jesus olhando para eles, lembram-se? Aquela serpente que enganou a Eva, que mentiu desde o princípio. Bem, essa é a vossa amiga. Homicida desde o princípio, mentiroso desde o princípio. Jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E todos vocês são filhos dele. Por isso o homem não nasce com uma oposição natural contra a serpente. Essa oposição tem que ser colocada por Deus. Por isso esta passagem é fundamental para entender toda a narrativa bíblica. Eu diria que esta é a pedra angular, esta promessa é a pedra angular para entender o livro de Gênesis e toda a história da redenção. Então vemos que esta oposição é criada pelo próprio Deus, é semeada entre o enganador e a enganada, e é semeada entre os filhos do enganador e os filhos da enganada. Versículo 15. Esta oposição, esta inimizade virá entre a tua descendência e o seu descendente. Então nós já vimos que a inimizade começa com Deus, é aplicada aos pais, aos progenitores, que é Eva e a serpente, e é perpetuada aos filhos de Eva e da serpente. Agora, o termo descendência que aparece aqui é a tradução da palavra zera, que significa semente,
que comumente é usado ou usada como figura para descendentes. Como faz o termo em português zera, o termo zera pode referir-se a um descendente imediato, pode referir-se a um descendente remoto ou pode referir-se a um grande grupo de descendentes. Por outras palavras, esta palavra descendente pode estar nestes três sentidos. Quando Deus promete um descendente à mulher e um descendente à serpente, pode estar a falar de um personagem específico, pode estar a falar de um ser, de um filho que vai nascer logo a seguir, ou pode estar a falar de uma comunidade que fazem parte desta linhagem, destas duas cabeças. Agora, isto é interessante, porque isto é visto claramente em todas as Escrituras. Agora, depois da queda e depois da expulsão do Jardim do Éden, o que é que acontece no capítulo 4 de Gênesis? Qual é a primeira coisa a acontecer? Podem falar, não tenham medo. Qual é a primeira coisa a acontecer no capítulo 4, depois da queda? Como? Antes de Caim matar Abel, eles nascem. São os dois primeiros filhos da história. Ora, é muito interessante que logo após falar da descendência, fala destes dois filhos. A descrição que é feita sobre Caim é muito interessante, porque Deus diz que cuidado com o maligno Caim, porque ele está à porta. Parece que nós estamos a ver a mesma coisa do Jardim do Éden a acontecer outra vez, onde é mencionado o maligno. O que nós temos aqui com Caim e Abel é provavelmente a interpretação, o contexto imediato para esta promessa que vemos em Gênesis capítulo 3, versículo 14 a 15. Em que aparece dois filhos da mesma mulher, mas um é descendente da mulher e outro é a semente da serpente. Porque ataca a semente da mulher. Agora, vemos isto neste conflito entre Caim e Abel, vemos isto no conflito entre Esaú e Jacó. Lembram-se do caso de Esaú e Jacó? Jacó é o abençoado e Esaú é aquele que não recebe a bênção. Então, o que é que Esaú diz a Jacó? Ou diz aos pais? Diz, quando eu apanhar Jacó, eu vou matá-lo. A mesma coisa que Caim quis fazer a Abel. Vemos essa linha a percorrer ainda no conflito entre Faraó e os hebreus, quando os hebreus são escravizados e Faraó comete aquele genocídio, aquele infanticídio. Vemos isto entre os judeus e Herodes, quando Herodes sabe que o rei nasceu, então ele quer matar todas as crianças israelitas. E mata mesmo. E por último, vemos este conflito entre a mulher e o dragão no final dos tempos em Apocalipse capítulo 12. Lembra-se, a mulher, aquele símbolo daquela mulher que dá à luz. E o que é que o dragão quer fazer com esta mulher? Ele não quer conversar com ela. Quer comer a criança que vai sair do seu ventre. Então esta oposição vem desde o início da história até o culminar da história. E esta inimizade é semeada entre os filhos do enganador, e os filhos da enganada. E isto leva-nos ao nosso quarto e último ponto para terminarmos. Então vimos que na biografia do dragão, vemos a sua maldição. Não só vemos a sua maldição, mas vemos que a sua maldição leva à humilhação. E esta humilhação é descrita pela oposição que existe entre a mulher e a serpente e os seus filhos. E isto leva-nos à destruição. Porque esta oposição vai levar à destruição. Agora reparem nisto. O versículo 15 diz o seguinte: este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Agora, nós sabemos que Adão violou o pacto estabelecido, por isso o Senhor promete que virá outro Adão que destruirá a mesma serpente tentadora. Este te ferirá a cabeça. Tu, serpente, haverá um que virá depois e vai ferir a tua cabeça. Alguns teólogos dizem que este ferir a cabeça é o golpe mortal, enquanto que o ferir o calcanhar não é o golpe mortal. E eu estou confortável a aceitar esta interpretação, mas eu sempre pergunto, sempre vem à minha mente, então e se a serpente for venenosa? O que é que acontece? Então, a mortalidade do golpe é inevitável em qualquer sentido. Porque aqui não está em questão a mortalidade do golpe, mas está no sítio onde é feito o golpe. Então vemos que, avançando, não podemos falar muito acerca disso, mas vemos que Adão violou e Deus agora promete alguém que vai pisar sobre a cabeça da serpente. E o que Deus está a dizer não és tu, Adão.
Tiveste a tua oportunidade, meteste o pé na poça. Será outro. Agora, o que é fascinante ver nesta passagem é que Deus confronta Satanás na cara. Ou seja, Deus olha para a cara do dragão, sem medo, e traz este juízo. E ele diz, e esta é a ironia de toda esta passagem, ele diz que a mulher que foi enganada pela serpente será a fonte da destruição da mesma serpente. Esta é a ironia. Eu chamo isto ironia divina. Porque Satanás engana a serpente e pensa que vai trazer tudo por terra. Mas o que ele estava a fazer era iniciar a sua autodestruição. Eu sempre me pergunto, porquê que Deus não matou o dragão de uma vez antes de entrar no jardim? Porquê? Porquê que Deus não tinha o poder de o fazer? Não tinha seres angelicais que podiam destruir a serpente? Bem, o que eu acho é que Deus queria destruir o dragão de forma humilhante. Lembram-se da descrição em Ezequiel e Isaías que a serpente, ou o dragão, ou o querubim, gloriava-se. Ele dizia que me sentarei no lugar do Altíssimo, serei maior do que ele. Pois agora, aquele que era maior do que Deus, acaba por ser destruído pelo ser humano. Há uma cena muito interessante no filme do Senhor dos Anéis, o terceiro filme do Senhor dos Anéis, na última guerra, que é o Regresso do Rei. Quando eles estão a defender a cidade de Minas Tirith, a cidade do rei, eles estão ali na batalha e um dos cavaleiros de Mordor, que é um dos homens que se corrompeu por causa do anel e depois tornou-se um fantasma, vá. Tem outro termo, mas eu esqueci-me. Então torna-se neste ser muito poderoso, um ser negro, um cavaleiro negro. E ele está a lutar contra um cavaleiro que está a defender o rei de Rohan, que é o rei da Terra dos Cavaleiros. Então ele está quase para matar o cavaleiro. E este cavaleiro negro diz: nenhum homem pode me destruir. Então este cavaleiro tira o capacete e diz: mas eu não sou um homem, sou uma mulher. E mata o cavaleiro. Bem, é exatamente isto que está a acontecer. A humilhação do dragão é tremenda. E esta é a ironia da história. A ironia da história é que Satanás não estava a trazer destruição à humanidade. Ele estava a trazer destruição a si mesmo através da humanidade. Agora, quando Adão ouve esta promessa, isto poderia levar Adão a sentir-se humilhado, com vergonha, por não ter defendido o jardim. Mas agora ele ouve que o seu filho irá assumir este papel e sofrerá o ataque da serpente. Imaginem o coração de Adão. Adão estava a pensar: eu meti mesmo o pé na poça. E agora alguém tem que vir no meu lugar e assumir a minha responsabilidade. E quem é este filho? Nós não temos tempo para analisar muitas passagens, mas esta promessa é cumprida em Jesus Cristo. Gálatas capítulo 4, versículo 4 diz que, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Este Jesus Cristo, ele era o filho de Adão, Lucas capítulo 3, versículo 38, que na culminação do plano de salvação de Deus, derrota totalmente a serpente. Vejam o que é que diz em Apocalipse capítulo 20, versículo 10. O diabo, o senhor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Este Jesus derrota a serpente. Adão desobedeceu a Deus, é verdade, e obedeceu à serpente e foi expulso. Contudo, Jesus desobedeceu à serpente, obedeceu a Deus e a serpente foi expulsa. Lembram-se da interação que Jesus tem no deserto com o diabo? Quem é que acaba expulso na história? A serpente. Porque ele é o Adão que Deus determinou para trazer a vitória sobre a serpente. Portanto, Jesus Cristo é o John Lambton da história, lembram-se? Do homem que vestiu aquela armadura para destruir o dragão. Jesus Cristo é o John Lambton que mata o dragão com a sua aparente derrota. Toda a gente olhava para John e dizia: agora acabou. O dragão já se enrolou nele, já o apertou, já o vai comer. Mas o que o dragão não sabia é que ao atacar, nesta aparente derrota, ele estava a autodestruir-se. Este é o nosso Cristo. É o Cristo que, através da sua aparente destruição, mata o dragão. O dragão pensa: eu já o crucifiquei,
Eu já o moí, já rasguei a sua carne, já o humilhei, vou destruí-lo, vou ganhar. Mas naquele momento da cruz do Calvário, quando Cristo entrega o seu corpo, o céu bate palmas. Neste momento, a cabeça do dragão foi pisada na cruz do Calvário. Para concluir, nós vivemos em dias cada vez mais instáveis. Escalamos, fruto do pecado e da inimizade com o dragão, para tempos angustiosos, especialmente a Igreja, nós como santos. Mas nesta história mundial, onde só existem 2 sementes e 2 linhagens, só uma semente pode prevalecer. Agora, o nosso mundo pensa que a sua semente resolverá o problema, estes problemas que nós temos passado no nosso planeta. Acredita que o remédio para os dilemas do homem está num líder político secular, em alguma união ou convenção, ou em alguma nação. Porém, a consolação que podemos retirar desta passagem de Gênesis capítulo 3, versículo 14 a 15, é que Deus, desde o início, já solucionou o problema da humanidade. Por isso, a solução para a nossa humanidade, a solução para a nossa igreja, a solução para o perdido do Miratejo, a solução para o distrito de Setúbal, a solução para Portugal, a solução para a Europa, a solução para todos os continentes, a solução para o planeta, a solução para o universo é um homem. Jesus Cristo, aquele que resolve o nosso problema com o dragão. Então Jesus Cristo é aquele que pode resolver o problema da alma de qualquer homem. Jesus Cristo é realmente como este John. Não sentiu medo. Assumiu a sua responsabilidade e disse: eu vou morrer por este povo. E foi de facto isso que ele fez. A Bíblia ensina em Apocalipse capítulo 22, versículo 1 a 5, que paz só podemos obter a verdadeira paz através da serpente da mulher, Jesus. Apocalipse diz: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Estabilidade ecológica. Versículo 2, no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês a mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Estabilidade económica, estabilidade sanitária, saúde. Versículo 3, nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e o Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Tu vives hoje, se tu tens Cristo como Salvador e pertences à linhagem da mulher, tu vives hoje não como um atemorizado do dragão. Tu vives hoje como alguém que tem vitória sobre o dragão. Por causa das tuas forças? Não. Por causa do John Lambton do Novo Testamento, que na sua tragédia matou o dragão com o seu próprio corpo. Senhor Deus, obrigado pela tua maravilhosa palavra. Obrigado, Senhor, porque nós podemos encontrar grande consolação naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, que é a solução para todos os nossos problemas. É através do derramar do sangue do teu Filho que, no futuro, teremos estabilidade económica, teremos estabilidade na nossa saúde, teremos estabilidade social, teremos estabilidade na nossa alma, teremos estabilidade nas nossas relações familiares e com amigos e com outras nações. É só através de Jesus Cristo, deste Rei, daquele que entregou o seu corpo para salvar-nos do nosso pecado, é só através dele que podemos ter verdadeira liberdade e paz. É só através de Jesus é que o novo Éden pode ser restabelecido. E nós, Senhor, nós queremos ter esta biografia do diabo na nossa mente. Não o vemos como omnisciente, como omnipresente, como omnipotente. Não vemos como elemento que nos cause temor, que domina sobre nós, mas vemos como alguém que é humilhado, derrotado, amaldiçoado e destruído. Não por nós, porque nós naturalmente somos amigos do diabo, mas
por causa daquilo que Jesus fez, que nos tornou agora inimigos do diabo e amigos de Deus. Senhor, que esta verdade penetre na profundidade dos nossos corações e penetre no coração daquele que ainda não é um amigo teu e ainda é um amigo do diabo. Em nome de Jesus. Amém.